Então, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Olha lá, a Ana chegou! Seja bem-vinda, Ana! Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem. Então Seja tá. muito Então eu vou ficar sem bem-vinda. fone. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui na nossa live. Hoje a Ana já preparou tudo para poder estar conosco aqui. E eu tenho certeza que vai ser assim, uma grande experiência para todos, até porque a divulgação, Ana, está sendo comunicação alternativa aumentativa na prática. É isso aí. Então, eu vou apresentá-la e aí a gente pode começar, porque a gente tem pouquinho tempo aqui no Instagram, tá bom, Ana? Perfeito! Então, vamos lá. Ana Paula Golias, ela é geógrafa, empresária em stand-by, por enquanto, nessas suas funções e profissões, porque no momento ela é mãe de 4 crianças, né, Ana? E ela está sendo coterapeuta do Leonardo, do filho dela, que tem TEA. O Leonardo tem 8 anos. E a Ana Paula é que coordena, como ela fala, ela é a maestrina dessa orquestra composta por escola, por terapeutas, e ela faz questão de acompanhar o Leonardo. Então, gostaria de agradecê-la mais uma vez e vou deixar vocês agora com a Ana. Ela vai começar justamente mostrando um pouquinho do resultado e depois a gente vem falando do processo, não é isso, Isso. Ana? Nós vamos fazer que nem a gente faz com os nossos meninos. A gente ensina de trás para frente. Então, vamos lá. Pode começar. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Assim, eu quero dizer que eu tenho o Leonardo, ele é gêmeos, né? O Leleca é gêmeos. E o Pedro, que é o irmão gêmeos dele, ele diz que é ele que é o coterapeuta do Léo. Ah, que legal. Eu vou passar agora um vídeo para vocês, que é o vídeo do Leonardo fazendo PEX numa lanchonete, né? Que a gente sempre ia. Na verdade, assim, o Léo usava o PEX, mas eu nunca filmei. Né? Aí nesse dia eu estava sozinha com ele e falei assim, gente, deixa eu filmar, né? Para mostrar às pessoas. E para o meu espanto, eu postei no Facebook e teve 750 mil visualizações. Olha! E aí eu falei, gente, olha como é que as pessoas gostam e desejam isso. Exatamente. Né? E aí, como uma boa lutadora pelo Moab, uma boa ativista, a gente começou a ensinar isso de forma gratuita, né? E aí eu costumo, quando eu ensino PEX, eu uso uma frase da Mara, né? Ensinar dá trabalho, dá muito trabalho. Às vezes a gente acha que não vai conseguir. Eu digo que o Leonardo foi um sobrevivente da mãe, porque eu comecei o PEX meio que de autodidata, entrando na internet, verificando, e aí eu comecei a ver, e eu tentei, não consegui por 3 vezes. Uhum. Até que eu fiz o curso, e aí apliquei como deve ser aplicado, e aí deu certo. Tá então, vendo, o problema gente? Vamos nunca aplicar. foi o Leonardo. Pois é, vamos aplicar como tem que ser aplicado. Exatamente. Eu vou passar esse vídeo aqui, peraí. Vamos ver. Peraí. Deixa eu botar aqui direitinho. Tá dando para ver bem, tá ótimo. Tá. Olha, aí o Leonardo, ele tá na pasta. Vocês observem que a pasta tem cores diferentes, né? Aham. Aí ele vai, ele olha para ver o que ele tem, o que ele quer ter. Aham. Aí ele entrega a plaquinha. E aí a menina diz, enroladinho de salsicha. Aham. Né? Aí ela dá para ele pega e ele volta para a pasta e guarda no lugar direitinho, olha.
Observa que ele guarda no mesmo lugar que ele pegou. Ok. Faz todos os passos, né, Ana? Todos, ó. Não é em qualquer lugar, vocês viram, né? Aham, ó. Agora que ele vai Esse é o degustar. vídeo. Por que eu gosto de mostrar esses vídeos? É porque dá certo, né? Eu costumo dizer, tem uma pessoa que eu gosto muito, né? Que é a Lourdes. Ela diz assim, os nossos meninos dão conta. A E Lourdes dão vai mesmo. estar conosco, viu, gente? Ah, Semana que vai! vem. Ai, eu adoro a Vai. Lourdes. Lourdes, Márcia, Mara, são todas ótimas, Andréia. E assim, ela diz, eles dão conta. E dão mesmo. O problema é nós. Nós é que temos que dar conta de saber como tirar as informações dele. Né? Porque às vezes a gente acha, o Léo é um autista grave. Ah, não, ele não vai saber, ele não vai ler. Ah, porque a sacola do autismo é maior do que a própria criança, né? A gente põe a culpa tudo na criança, no autismo, e aí a gente já limita essa criança. Então eu gosto de começar com esse vídeo para mostrar que dá certo, né? Se fizer do jeito correto, né? Então vamos lá. O que eu queria que vocês observassem? Que o Léo, ele escolhe no lugar da pasta. Essa aqui é a pastinha que o Léo usou. Gente, eu vou tirando os comentários para vocês verem, tá? Ó, essa é a pastinha que o Léo usou. Ele não usa mais essa pasta porque ele faz pelo virtual agora. Ele usa... chega de recortar papel. Então, assim, essa é a pastinha. Tá vendo? A pastinha com cores diferentes. Tá vendo? Por que tem que ser com cores diferentes, Ana? Eu vou te dizer por quê. Porque o que acontece? Eu percebi que ele aprendeu a comunicação alternativa, né? Só que na hora ele ficava procurando as figuras e não achava. São muitas. São muitas. Aí o que eu fiz? Essa pastinha com cores diferentes, sabe aquilo que vocês ensinam? Emparelhamento de cores? Sim. Então, olha aqui, eu faço... Esse aqui é o do Daniel, da Paula Paz, que eu tô fazendo. Tá vendo? Alimentação, borda azul. Recriação, borda laranja. Né? Lugares, preto. Aí, ó, lugares. Eu faço preto. Preto. E aí eu coloco essas cores de acordo com a cor da pasta, a cor da página. Entendeu? Sim. Então ele já sabe que toda vez que ele quer um alimento, é azul. Ele vai lá na folha azul. Quando ele quer ir para algum lugar, ele vai lá na folha preta. Isso. Entendeu? Quando ele quer um iniciador de sentença, que é eu quero, eu gosto, né? Eu prefiro, eu não quero, ele sabe que é roxo. Então ele vai lá no roxo. Então isso ajudou a organizar mentalmente o Léo e a pastinha dele. Mas como é que isso tudo começou, Ana? Não foi com esse tanto de imagens, né? Aí, o que acontece? Eu vou te dar alguns conceitos, né? Eu digo que essa pasta é como se fosse a boca da criança, né? Então, assim, alguém mexe na minha boca? Eu permito que alguém mexa na minha boca? Não. Eu permito que alguém seja ditador ao ponto de mandar eu calar ou proibir que eu fale alguma coisa? Não. Então, a mesma coisa é a pastinha da criança. É ela que organiza, ela coloca as figurinhas dela, você coloca, avisa ela que você está colocando. A figura não pode brotar do nada na pasta. Eu digo que isso aqui é computador, eu dou o computador para ele e digo, computador, Leonardo, e coloco na pasta. E aqui eu não tiro mais. Né? Eu não tiro mais. Quando ele me pedir computador e eu não puder dar, eu vou ter que ensinar ele a respeitar o não. Agora não pode. Mas eu não posso assim, não, eu vou tirar daqui, porque se ele pedir, ele vai gritar. Então eu vou tirar. Não pode. A gente tem que respeitar o direito da pessoa de falar.
não é isso? Uhum. E então, o seu direito de dizer que não é a hora. E não é a hora. E eu no digo começo que isso vai ter aqui, muita briga, mas é assim mesmo. A gente vai assim, preparando. É a terapia do não, certo. Que eu costumo dizer. A gente tem que dizer não, que é para as nossas crianças aprender a ouvir o não. Isso aqui é a placa de sentença. É onde monta a frase. E aí, eu digo que é a língua da criança. Uhum. Por isso que a gente não pode perder, porque a língua não se tira da boca. Então, essa é a pasta, tá? Aqui são as figuras. No início, essa pasta fazendo propaganda aqui do PEX, é a do PEX, né? Mas no início eu fiz uma caseira e eu vou mostrar para vocês fazerem, e depois a gente entra em como conseguir fazer com que eles, tá? Então vamos lá. A pasta, ela precisa, tá vendo? Eu coloquei o velcro. O velcro precisa ser autoadesivo, não pode ser aquele que com cola quente não resiste, não dura. Tá? Uhum. Aí, primeira dica, então. Velcro autoadesivo. Isso. Uhum. Aí, isso aqui é uma régua que eu peguei a régua e coloquei. Ela tem que estar aqui para poder grudar aqui. Então, autoadesivo aqui e ela gruda aqui. Por que que tem que ter esse corte? Porque as páginas vão ficar aqui dentro. Uhum. E é uma pasta de arquivo, né, Ana? É uma pasta de arquivo. Uhum. Normal, comum. Normal. Conforme a criança passa a pasta, isso aqui tem que estar à disposição para ela não ter que ficar abrindo e fechando. Uhum. Então, eu recorto aqui e aqui eu emplastifico a folha A4 colorida, recorto aqui e coloco o velcro e aí a criança utiliza como pasta. Uhum. Tá? Então, essa é a pastinha. Dá para fazer, gente, ó. Dá para fazer. Eu acho que no início foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí você vai testando até dar certo, né? As figuras. Essa aqui é as figuras do Dani. As figuras, para quem está iniciando, é 4x4 o tamanho. Anota pode aí, 4x4. Olha, pode ser foto, pode ser desenho. Tá vendo? Ó. Pode ser... E aí fica a critério da pessoa. O Léo, eu usava coisas que era dele. Uhum. E usava desenho, porque ele precisa generalizar. Ele precisa aprender que a banana foto é a mesma coisa que uma banana desenho. Uhum. Né? Então, mas é importante que a criança entenda. Porque se for muito abstrato, muito longe do entendimento, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, você tem que, vamos dizer assim, tem que fazer uma avaliação, uma testagem. Se ele entende por fotografia, se ele entende por imagem, se pode mesclar. De repente, no início, só fotografia de coisas da pessoa mesmo. E depois, né, você pode ir trocando ou não? Isso, pode. Mas assim, o importante é o seguinte, sempre que uma palavra nova for colocada na boca da criança, na pasta da criança, ela precisa ser apresentada. E apresentada de uma forma gentil. Gentil que eu diga o quê? Você oferece aquilo e diz que aquilo é o que está sendo oferecido. Olha, olha, o Thomas. Esse é o Thomas, Léo. E dá o Thomas para ele. Para ele saber que é o Thomas. Entendeu? Para fazer o pareamento. Exatamente. Tudo nasce no pareamento. Ana, por exemplo, se for num lugar, parque, aí você tem que levar parque e apresentar a figura do parque para ele. Porque não dá para você carregar o parque. Não, então, mas você tem que levar no local. Você mostra, vamos no parque? E chegando no parque, você diz, olha, o parque. E aí você deixa ele desfrutar do parque. Nesse momento, a figura vai lá. Gente, eles dão conta. Eles sabem. Eles colocam a gente no bolso. Essa é a verdade. Então, vamos lá. Eu vou passar agora para vocês um vídeo que é o início de tudo. Como é que começa?
Bom, Aham. a primeira coisa é o seguinte, eu nunca começo, né, a comunicação alternativa com algo que seja essencial para a criança. Por exemplo, água. Por quê? Porque no momento que eu introduzir essa figura, ele só vai poder ganhar se ele me der a figura. Uhum. Entendeu? Então, assim, nada de água, comida, café da manhã. Não. Nada que a criança precise daquilo para sobreviver. Então, a gente Aham. Mas começa pode ser um brinquedo. um brinquedo, um biscoito, um doce, um chocolate, né? Aquilo que ele gosta, né? Porque tem que ser estimulante. Né? Aham. Aí nós vamos entrar no ABA, né? Como disse, o ABA é a base de tudo. Né? Aham. O ABA é a base de tudo. Tem que ser um reforçador imediato, né? Um reforçador imediato e que seja agradável para a criança. Né? Aham. Ninguém vai dizer, olha, você vai trabalhar o mês todinho e vai ganhar uma balinha. Aham. Não. Você vai? Não vai. Não. Você vai trabalhar porque no final do mês você tem o seu salário. É a Aham. mesma coisa as crianças. Você vai dar algo que ela queira, que seja prazeroso para ela. Né? Aham. Então, eu vou mostrar um vídeo de como é que começa, né, essa comunicação alternativa. Gente, não é que a internet está dando certo mesmo? Tô tão Nossa, feliz. tá maravilhosa. Vamos lá. Ó, esse aí que tá filmando é meu coterapeuta. Eu vou botar de novo. Então, ele Aham. bota o dedinho aqui na frente, né? Vamos lá. O que que acontece? Eu estou aqui, você tá vendo a setinha, ó? Eu tô aqui. Abaixa um pouquinho, mana, para enquadrar melhor. Aí. Aí, Aí. ó, Aham. eu estou aqui e essa Aham. daqui é a Mara, é uma outra pessoa. O início precisa ser sempre com duas pessoas. Porque Certo. o Leonardo fica no meio e aí eu sou a pessoa que vai receber junto com ele, ensinar ele a receber, e a Mara é quem vai pegar a figura. Depois eu explico Aham. bem. Vamos lá, só ver, repetir. Ó, ele entrega a figura, recebeu o suco. Aham. Você Aí eu deixei. auxilia ele por trás. Isso, olha aqui, eu auxilio ele por trás. Tá vendo a minha mão aqui no cotovelo? Vamos lá de Aham. novo. Olha a minha mão no cotovelo do Léo. Ó, Isso. Que a gente chama de ajuda física. ajuda física, isso. Quem recebe é o parceiro de comunicação, né? Aham. Então, o que que acontece? Como é que é feito isso? Então, na verdade, eu preciso dar algo que ele quer, ele pega a figura e entrega para a pessoa. E a pessoa, no mesmo instante, entrega o que ele Entrega o quer. item. Uhum. Exato. Tem um outro vídeo aqui que eu fiz com com o meu filho e um amigo do meu filho, que também explica bem. Bom, eu vou ensinar vocês a primeira habilidade, que é a comunicação alternativa e aumentativa. Tá? A criança, ela não sabe esse novo método de se comunicar. E o meu filho tá com um som alto aí lá no outro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que ter alguma coisa que a criança queira muito. Nesse caso, vamos dizer que é esse dinossauro. E a plaquinha está aqui do lado do dinossauro. Pedro, pega o dinossauro. Quando ele for pegar, eu travo a mão dele, pego a plaquinha, junto com a criança, pego o dinossauro e entrega para ele. Muito bem, Pedro, você pegou o dinossauro. Se divertiram. Esse é o Pedro e o amiguinho dele, o Lucas. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. No primeiro instante, eu preciso ter duas pessoas. Eu sou o apoio físico, você é a sombra dele. No Uhum. início, ele não vai saber que é para pegar a figura. Então, eu preciso, com a minha mão, ir lá e pegar a figura com ele. Eu vou lá e digo que eu tenho que entregar àquela pessoa. Eu vou lá na mão da pessoa e solto a figura. E na hora que a pessoa entregar o boneco,
Se ele não pegar, eu vou lá por trás dele na outra mão e pego o boneco. Aham. Eu vou fazer isso até quando? Até ele fazer sozinho. Então, Certo. o que ele precisa aprender? Ele precisa aprender que isso aqui é uma comunicação. Uhum. O autista, eu não explico. Olha, comunicação é quando duas pessoas interagem entre si. Isso não existe. Então, eu tenho que mostrar na prática, passo Aham. a passo. Se ele quiser, ele tem que Ele fazer vai. isso. Eu dei um curso no Gama para os pais, né? E esse curso tinha uma criança autista lá no dia. E aí eu comecei a fazer com as mães. Olha, vamos treinar e tal. Aí a menina falou assim, será que o meu filho não faz? Ele tá aí. Eu falei, manda o seu filho cá. Menina, foi rapidinho. Ela, ai, não sei se ele vai conseguir não. Não, vamos ver. Olha, na sexta vez ele foi lá, pegou, entregou e pegou a balinha. Aham, que ele sabia. Agora eu tenho uma pergunta, Ana. Pode fazer. A gente começa com uma imagem só. Uma imagem só. Uma imagem só. Por quê? Porque a criança precisa aprender primeiro. Antigamente, bem antigamente, a imagem era em branco, não tinha nada, né? No curso que eles dão, era em branco. Porque o objetivo não era ensinar que a imagem falava por si. O objetivo era só pegar a figura, entregar a figura, né? Então, o objetivo era só esse. Depois é que ele, não, vamos colocar já a figura. Aí depois que o início começou a figura. Porque tem que ser um item por vez. Porque, gente, olha só, pra gente é muito fácil fazer isso. Pra eles, não. Pra eles é perder o jeito que eles se comunicavam. Gritando, batendo, esperneando, chorando, te levando no lugar, te usando como objeto para apontar. Isso para eles é uma coisa totalmente nova. E não dá. Então tem que ser de passo a passo. Mãezinha, guarda sua ansiedade, né? E vamos bem de passo a passo, que aí eles vão dar conta. Tá? Então vamos lá. A figura tem que ser uma por vez, não pode ser muitas. E, pelo amor de Deus, não pode ser água ou comida essencial. Do tipo, biscoito. Meu filho só se alimenta de biscoito. Não pode ser o biscoito. Por quê? Quando eu der essa figura para ele, eu não vou poder mais dar esse objeto para ele de graça. Eu só vou poder dar se ele apresentar. Então, por isso que geralmente eu começo com brinquedo, ou então balinha, alguma coisa assim, entendeu? Porque aí o que acontece? Essa figura, ela vai ficar sempre na pasta, sempre lá na frente. E a pasta, eu sugiro sempre deixar em casa no mesmo lugar. Porque a criança, ela pega. Ah, mas aí o Leonardo, ele foi lá na geladeira e apontou que queria o suco. Não pediu o suco com... Eu vou lá, pego ele, levo ele até a figura, faço ele pegar a figura e entregar na mão de uma pessoa e essa pessoa diz, ah, Leonardo, eu entendi, você quer o suco. Toma o suco. Então, a partir Porque também se você entregar sem a figura, já quebrou, né? Quebrou, porque você está dizendo que ele não precisa da figura para se comunicar. Né? O importante não é o que você diz, é o que você faz. Exato. Ele tem que entender que, como você falou, a figura é a boca dele. Ele está pedindo isso. Exatamente, exatamente. Então, a gente sempre começa com algo assim, tá ok? Então, beleza. Ah, olha, o meu filho, ele já faz o celular, ele já faz o Thomas, ele está fazendo bem, né? Essa primeira fase, que é a troca. Ele entendeu que cada vez que eu dou uma figura, eu recebo aquilo que eu pedi. Então, ele já sabe isso. Beleza. De forma independente, né, Ana? De forma independente, sozinho. Eu considero aprendido quando ele faz sozinho, não precisa da sombra mais. Exatamente. A gente só vai para a segunda parte quando ele estiver fazendo essas figuras sozinho. Gente, dá muito trabalho, eu vou falar para vocês.
eles indicam que tem que fazer pelo menos 40 vezes ao dia. Tem criança que precisa mais. Pois é, aí eu tenho uma outra pergunta, Ana. Ah, Você começou em casa, mas aí é legal passar para a escola, onde ele fica muito tempo também, para a professora. Se ele for para terapia, é bacana você passar para então, todas as pessoas, para casa da vovó. o que acontece? No início, eu não fiz. Por quê? O medo de alguém fazer errado Hum, é muito grande. Entendeu? Eu só fiz isso na escola quando eu consegui ir na escola e dizer para a professora como funciona. aham. Né? Até que a terapia é fácil, né? Porque terapeuta já sabe, né? Acho que a maioria dos terapeutas sabe como é que funciona a comunicação. Então, e com família, infelizmente, aqui eu não tenho família nenhuma, né? Então, Mas, por exemplo, se ele é fosse para importante. casa de uma tia, da vovó, você teria que treinar também essas Sim, pessoas. sim. Pelo menos no início. Porque depois, se a pessoa não entendeu, ele simplesmente taca isso aqui na tua cara. Aí você vê, né? Fazer o quê, né? Aí, tá, né? Que foi o que aconteceu numa outra loja aqui. Né? Que ele queria massinha, ele entregou e a menina riu pra ele e devolveu. Aí ele Ah, foi e tufo na cara da mulher. Aí a mulher, você quer massinha, né? aham. Depois que eles estão treinados, eles vão te tacar, assim, né? Você vai ter que atender. Sim, e aí você vai ampliando essas figuras à medida que ele vai te dando respostas, que ele Me vai dando fazendo as resposta. solicitações. Isso. Aí, vamos dizer assim, você aumenta o vocabulário dele. Isso. A segunda parte, eu vou ter que treinar a persistência e a distância, porque ele precisa entender que às vezes ele tem que insistir naquilo que ele quer. Porque eu Aham, posso estar distraída e não perceber que ele está me pedindo. uhum, O que o parceiro de comunicação, que é a pessoa que recebe a plaquinha, né? A figura, tem que fazer? A ajuda não pode ser verbal e física. Ou você usa verbal ou você usa física. Ah, legal. Entendeu? Uhum, Eu acho interessante usar a física. A verbal não deu muito certo aqui. O parceiro de comunicação, ele tem que estar sempre com a mão assim. Que é para a criança. Isso aqui é a dica. A mão uhum, estendida é a dica de que eu tenho que pôr a figura aqui. ok. Nessa primeira fase, aos poucos, isso aqui, ó, Vai sumindo. vai sumindo. Aham, Tem que sumir. Beleza. Na primeira fase, a criança está entregando sozinha e ela não precisa do parceiro de comunicação dando a dica da mão estendida. Aí a criança vai para a segunda fase, que a gente aham, vai treinar a distância, né, e a persistência. uhum, O que é a distância? No início, vocês veem que fica duas pessoas e a criança no meio. aham. O que é que Todo nós... mundo próximo. Todo mundo próximo, sem pasta, só figura. Tá? Aham, Nessa segunda parte, eu já entro com a pasta. A pasta, ela já fica lá, em cima da mesa. O que eu faço? Eu pego, tô treinando uma figura por vez, mesmo na segunda fase. Eu coloco a pasta distante. Um pouquinho distante, que ele tenha que dar 2 passos. aham, Ele vai pegar aquilo e vai me entregar. Depois eu vou aumentando essa pasta. Depois eu vou saindo de perto dele. Eu aham. vou ficando longe dessa pasta. E ele vai ter que me procurar, né? A persistência é o quê? Uma hora ele vai me entregar e eu vou estar com a mão bem cruzadinha, Aham. né? E talvez eu precise do retorno do apoiador físico. Por quê? O apoiador físico vai ter que ensinar Ele a a me te chamar. Uhum. isso. E aí, quando ele tocar em mim, o que você quer, Léo? Léo, você quer o trem. Aham. Então, eu preciso treinar isso. Esse segundo vídeo é o Léo na prática, no dia a dia dele também, tá? Que foi Aham. quando ele foi para essa segunda fase.
Aqui. Ó, aqui ele estava no computador, Aham. né? Ele estava no computador e a pasta estava lá no outro cômodo, olha. Ele tinha que ir lá, inclusive pelado. Ele ia lá, pegava a figura e me entregava. Aham. Tá vendo? Aí eu vou lá, coloco a figura do computador lá na pasta. Aham. Ó, lá na frente. E aí ele tem acesso. Isso. Ok. Ó, aí eu digo que agora é minha vez de usar o computador, né? Eu digo que é minha vez e aí ele sabe que ele só vai lá, ó, só vai ganhar de novo se ele pegar a figura. Ah, bacana. Mas no começo você apanhou um pouco, Ana. Oi? Na hora da sua vez, no começo você apanhou um pouco. Apanhei. Porque, assim, eu tô perguntando isso porque muitas vezes os pais desistem aí. Porque é o que você falou, dá trabalho. Não. Então, eu quero computador, eu não quero dar a vez para você, eu quero ficar só no computador. Mas aí você está ensinando outras coisas também, até a questão da minha vez, da sua vez, do tempo, né, que cada um vai ficar. Então, no começo é comum a gente apanhar, mas a gente tem que persistir e mostrar, né? Gente, olha, é uma coisa que eu digo, nunca desista do seu filho. Nunca desista. Né? E a gente não desiste nessas pequenas coisas. Porque senão as pequenas coisas a gente vai desistindo, vai desistindo, vai desistindo. Quando a gente vê, olha para trás, se passou um monte de coisa. Né? Se passou um monte de tempo. Então, assim, nunca desista. Respira fundo. Apanhou hoje. Respira fundo e amanhã você volta. Né? Mas não desista, porque dá certo. Né? No início vai reclamar? Vai, mas ele tem que aprender também isso. Né? Na verdade, tudo e faz parte do ensino. Faz parte. Eu sempre falo para os pais, a gente tem que frustrar também. Não é só ter prazer o tempo todo, eu vou ter tudo que eu quero. Até para poder aprender, né? E aí ele vai bonitinho, vai lá no outro cômodo, pega, né? Pega. Então, isso é o treinamento da distância. Né? Esse é o treinamento da distância. Eu não tenho aqui o treinamento da persistência. Que é essa, mas a persistência é só você fingir que está conversando. Ignorar, fingir que não está vendo. Exato. Faz de conta que você está olhando para o nada, né? Sim. E aí ele tem que te tocar. E aí é assim que a gente ensina ele a tacar a placa na cara das pessoas que não estão se comunicando direito com ele. Então tá, passou dessa fase, vamos lá. Passou dessa fase, vamos para a terceira fase. A terceira é ter certeza de que ele está pedindo a coisa correta, tá? Aqui eu não tenho esse vídeo. Eu até tenho, mas não coloquei aqui. O que acontece? Vamos supor aqui que o Léo, ele gosta de tomate, que ele realmente gosta de tomate, e que ele não gosta de milho. Eu ofereço para ele o milho e o tomate. Eu digo, né, vamos botar o celular que é bem mais sugestivo. Então, assim, eu ofereço para ele o milho e o tomate. E eu espero ele pegar uma figura. Ele vai pegar o celular. E aí, eu vou dar o celular para ele. Olha, você quer o celular? Ok, você quer o celular. Né? Beleza. Aí, o Léo pega o milho. Na hora que ele pega o milho e me entrega, o que eu vou dar para ele? O milho. O milho. Mas ele não queria o milho. Ele faz isso aqui. Ele quer, na verdade, o quê? O tomate. O celular. Ele quer, na verdade, o celular. Mas ele pegou a figura errada. Ele pegou o milho. Então, na verdade, essa terceira fase é um teste. Ele pode ir para a quarta ou não. Entendeu?
Então, aqui é só para saber se ele está discriminando a O figura que de ele forma, quer. Uhum. Ok. tá? Se ele pegar o milho, eu entregar o milho, e ele disser que não quer, o que eu faço? Eu boto a figura de volta no lugar e mostro para ele que ele E quer volta no ensino. Uhum. e volto lá, né? Tá. E volto para ele dizer para ele que ele quer é o celular. Ok? Uhum. Ok. Então tá. Passou dessa fase. Passou dessa fase, eu entro na placa de sentença. Né? Eu vou para a placa de sentença. Agora que vai entrar a placa de sentença. E aí vai entrar a figura eu quero. Ah, ok. Eu fiz o eu quero separado. Eu fiz o quero e fiz o eu. Ah, o eu é a foto dele. É a foto dele. Então, aqui agora, eu digo eu quero. E como é que eu faço isso? Eu primeiro já deixo colocado aqui, olha. O eu quero. Opa, é porque aqui aparece ao contrário, eu fico doidinho. Eu quero. Aí volto com aquele apoio físico. Por quê? Eu vou ter que ensinar uma nova habilidade para ele. A habilidade de pegar a figura, botar aqui, tirar a placa de sentença e entregar. Uhum. Então, gente, assim, essa fase é por isso que tem que estar tudo muito redondinho. Não é pouca coisa. Eu tenho que ensinar ele a colocar numa placa, tirar a placa e entregar para a pessoa. Tá. Deixa eu só explicar uma coisa, Ana, porque para a gente fica invertido. Então, isso. só para vocês saberem, o certo é da esquerda para a direita. Então, aí aparece invertido? Para a gente aparece invertido. Ah, entendi. Então, mas eu costumo dizer assim, é na ordem da escrita. A gente não escreve da esquerda para a direita, isso, você vai colocar da esquerda para a direita. Vira. Isso. Aí. Assim, gente. Então, seria assim, né? Seria assim, tá? Da esquerda para a direita. O eu quero sempre fica fixo aí. E no ele início, vai... no início, sim. No início, ele sempre vai ficar fixo. Tá. Pronto. No início, Legal. ele sempre vai ficar fixo. Aí, ele vai entregar a placa pra gente. Ele entrega a placa. E aí, a gente dá alguma coisa para ele. E é nessa fase que a gente estimula a fala. Porque é nessa fase que quando a criança entrega isso aqui, eu digo: ah, Leonardo, eu entendi. Eu quero celular. E entrego o celular. Eu não obrigo ele a falar nesse momento. Mas você é o modelo. A comunicação é alternativa. Se ele vier falar, ótimo. O Léo, ele fala já quase não usa. Mas lembra de cumprir o acordo. A pessoa, você trabalha no final do mês, você ganha o seu salário. Ele fez a comunicação, você entrega o que ele quer. Mas nesse momento eu recebo e digo: ah, Leonardo, eu entendi o que você quer. Eu quero o celular. E aí eu entrego o celular para ele. Tá? Próxima fase. Eu começo a fazer isso com todas as outras figuras. Depois de um tempo, eu boto o dedinho dele para ele apontar. Eu quero o celular. Quando ele já estiver apontando, eu atraso. Eu quero celular. Porque aí você dá um tempinho para ele responder. Se ele não falar, a primeira vez que o Léo falou, eu dei um grito e o menino quase teve um ataque do coração. Aí nunca mais falou, desculpa. Porque eu não esperava. Né? Mas aí, então assim, então a gente atrasa essa fala, né? Para que ele possa ir. A quinta parte, que já está chegando no final, a quinta parte... eu tô aqui só olhando o tempo, Ana. Então, a quinta parte, o que é?
A quinta fase, na verdade, quando ele já estiver indo muito bem, a gente começa a fazer... deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu quero tomar banho quente. A gente começa a aumentar esse vocabulário. Eu quero suco de laranja. Entendeu? Então, aqui, ó. Entra com os adjetivos, né? Entra, isso, começa a entrar com... Começa a entrar com, tipo... porque aqui não tá aqui, mas enfim. É isso, eu quero suco de uva. Eu quero coxinha com... Por exemplo, nessa época, ele pedia só enroladinho de salsicha. Depois, eu botei para ele pedir enroladinho de salsicha, ketchup e maionese. Entendeu? Ampliando então, isso. Então, a gente começa a colocar, tipo, dá uma canetinha para criança. E aí, aí você pega uma outra cor. E aí, faz ela pegar. Eu quero canetinha azul. Entendeu? Então, você começa a dar, ou a classificar aquilo que ele quer. Né? Ampliando o vocabulário mesmo. Eu quero água gelada, né? Então, essa é a quinta fase. Né? Tá. É a quinta fase. A sexta fase, ela é mais complexa. Porque a sexta fase é o quê? A sexta fase é um comentário. Porque até a quinta, a gente está pedindo. A gente sempre usou pedidos. Né? A sexta é ele dizer, olha, eu estou escutando um passarinho. O dia que o Léo falar alguma coisa assim, né? Como é que eu treinei? Por exemplo, aqui, olha, essa daqui é eu escuto. E aí eu treinei no computador, né? Eu fazia o barulho da vaca, né? Fazia o barulho da vaca e na tela, a tela do computador ficava apagada, o monitor. E aí ele tinha que dizer, eu escuto a vaca. Ele tinha que pegar a figura da vaca e colocar. Exato. Ok. Né? Uma coisa, quando a criança ela já está dando, eu faço a mesma coisa com tudo. Eu escuto, eu vejo. Eu subo a figura e ensino ele a pegar uma por uma e colocar no lugar. Depois que ele estiver pegando, essas aqui não ficaram fixas? Aí só desce o que eu quero, né? O objeto, o de desejo. Isso. Quando ele já estiver entendendo isso, eu subo o quero. E mando ele descer as duas. Quando ele estiver descendo as duas... Sobe a outra. Sobe a última. Aí o que eu faço? Aqui na frente fica sempre os iniciadores de sentença, o eu quero, eu escuto, né? E aqui dentro fica todo o restante. Isso, do jeito que você falou, cada cor para um campo semântico, para uma área que você quer. Pergunta, e quando eu não quero, também tem esse iniciador? Não quero? Tem aqui sim, o eu não quero. E aí tem vários, gente, ó. Tem o eu vejo. Ó, tem o eu me machuquei. Importantíssimo. Importantíssimo, né? Como é que eu ensino o que é machucado, né? Deixa ele se machucar, respira fundo e diz, machucou. Aí você vai lá, pega a figura, a doida. Mostra o dodói onde foi, né? O Léo, eu vi o rastro de sangue no chão. E aí, o Léo se machucou. Antes de ir ver o que ele queria, eu fui lá pegar a figura do machucou. Eu fui lá, olha, Léo, você machucou, né? E hoje ele fala, machucou. E assim, Mara, o que E na realidade, gente, é tudo uma associação mesmo, né? Até a Ana brincou com a gente. Vocês fazem muito pareamento. É justamente por isso, porque ele precisa associar. A gente já sabe que eles têm essa questão visual, essa entrada visual mais potente. Geralmente os autistas são assim. Então a gente começa apresentando para ele associar. Isso para tudo, para pedir, para dizer que quer, que não quer, né? Para tudo.
E aí, o que eu aproveitei, né? Já que a gente já está fazendo comunicação, eu fiz comunicação na casa inteira. Eu aproveitei para fazer a rotina. Aham. Ó a rotina do Léo. A Puxada, rotina hein? do Léo. Então, todo dia ele vem, ele mesmo tira, ele sobe o que ele vai executar e ele faz. O banheiro, vou mostrar a vocês aqui, não liguem o banheiro. Ó, deixa eu ver. Lavar as mãos, olha lá, Aqui, ó, o passo a passo. ó. Tá vendo? Aham. Ó. Usar o vaso sanitário, tá Usar o vendo, vaso gente? sanitário. Aqui, tá Aham. vendo? Olha, eu usei foto dele e do Pedro. E aqui o banho. Olha, que legal, tá vendo? A casa toda facilitando a comunicação do Léo. Facilitando. Olha, o Léo, ele gostava, agora não, mas ele gostava de ir à feira, né? Ele gostava de ir à feira e fazer compras. O problema é que ele queria comprar tudo, né? Aí é horrível, né? E aí nós fizemos, olha, dia de feira. O que nós Aham, íamos comprar naquele dia? Né? O que aham, nós íamos comprar? Aí eu falava, Léo, olha, hoje nós vamos comprar só isso aqui. Né? Que isso aqui são aham. as coisas que ele gosta de comprar. Não Isso. significa que ele gosta de comer, ele só gosta de comprar. Aí, por exemplo, o tomate. Ah, Léo, você já comprou. Olha, ok. Tá Compras vendo? O feitas. tomate some porque já comprou, Já então já comprou. foi. Agora o que que a gente vai comprar? É o alface. Aham, Compra isso, feita. legal. Né? Aham, Então, assim, aproveita que você está fazendo comunicação e põe a casa para se comunicar com seu filho. Né? aham, Faça rotina. Gente, isso aqui, vocês não têm ideia. Isso aqui é a minha salvação. Ele sabe que horas que ele vai fazer a terapia da tia Neide, que é a fono, e que horas que ele vai fazer a terapia de pedagógica. aham, Ele diferencia uma da outra. Entendeu? aham. Para ele saber o quanto que ele vai reclamar de cada uma, né? Tanto que Mas quando ele sabe que vai chegar a hora, mas ele sabe também que vai acabar, que uma hora vai vai. passar, E ele né? sabe que depois vai ter aqui a recompensa. Olha aqui, eu sou boba. Isso. Depois de uma terapia, recompensa. Depois de uma terapia, recompensa. Aham. E Entendeu? a gente tem que coordenar para que isso aconteça. Sempre quando tiver alguma coisa que a gente sabe que a criança não gosta muito, em seguida a gente coloca uma coisa bacana, né? Exatamente. Ana, assim, eu nem tô vendo as perguntas. Você viu que eu tirei, o pessoal briga comigo Foi. que eu tiro os comentários, mas é porque senão a gente não vê, né? Isso é. E o que que vai acontecer? Deixa eu só explicar para você e para o pessoal que está em casa. Essa live, ela fica aqui no Instagram durante 24 horas. Amanhã eu vou postá-la no Instagram. Então, vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem depois. É só entrar lá no meu YouTube, Mara Rúbia Martins. Então, a partir de amanhã, essa live ela já fica no YouTube, Mara Rúbia Martins. Aí você vai lá, acessa essa, as outras, todas as lives a gente posta lá, tá? Essa live eu fiz A minha irmã, questão de ser bem interativa. A sua irmã tá aí. Interativa, prática, com pouca interação. Mas eu já quero convidá-la para uma live de comunicação alternativa, tira dúvidas. Viu, Ana? perfeito, Porque eu perfeito. sei que vai Gleison, acontecer. Essa a gente fez questão de assim, passar de uma maneira prática, que pode ser que tenha gente que nunca viu, que não sabe direito como é. Então, eu até indico a vocês que compartilhem essa live com outras pessoas para a gente foi passar mais informação. 751 mil visualizações. Eu fiquei assustada. Então, gente, vale a pena investir. E aí eu gostaria, assim,
a gente já está acabando, mas eu queria duas coisas. A primeira coisa, Ana, é que você desmistificasse para a gente, porque tem muitas famílias que pensam que se a gente usar a comunicação alternativa, o filho não vai falar. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E a segunda coisa assim, um recado que você gostaria de dar para as famílias, porque a gente tem aí 5 minutinhos para a gente encerrar. E já deixando claro que, se você topar, a gente vai voltar depois com a tira. Ah, e uma terceira coisa, os cursos, que o pessoal já perguntou. Então, pode seguir Então, aí. vamos lá. A primeira coisa, né? Gente, a comunicação alternativa tem artigo publicado, isso não impede a fala. Leonardo começou a organizar-se mentalmente após a entrada da comunicação alternativa e aumentativa. Com isso veio a fala. Então, o Leonardo, ele tinha dificuldade até para balbuciar. Então, o Leonardo hoje, ele não tem uma fala, assim, mas ele diz, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Ele já começa a falar. A comunicação, ela não impede a fala, não impede. A prova disso é o meu filho, um autista grave, que não falava absolutamente nada. E é o que você falou, é uma organização mental. Gente, as caixinhas começam a se comunicar lá dentro, ó. Tudo se comunicando e facilita essa fala. Porque o que acontece lá dentro? Eu tenho uma pista cheia de buraco em que as palavras não conseguem vir direito, né? E não conseguem chegar até a boca. Quando eu organizo mentalmente, a possibilidade dessa fala fluir é muito grande. Uhum. É como se essa pista não tivesse buraco, ela fosse uma asfaltada, assim, tipo uma pista europeia, né? Né? Então, assim, não proíbe a fala, não impede a fala, de forma alguma, incentiva a criança a falar. Né? Incentiva. A segunda qual era, Mara? Não, eu vou passar pela terceira, depois a segunda. A questão dos cursos. Então, quem quiser curso, como é que te encontra? Como é que forma turma? Como é que é os seus cursos? Então, na verdade, o meu curso é gratuito. Porque eu fiz esse curso, né? E depois que eu fiz isso, que eu vi o quanto que isso é importante, o quanto que isso foi, assim, revolucionário na vida do meu filho e da minha família, eu comecei a dar esse curso de graça. Já dei em nome da Abracia e peço, às vezes, uma contribuição. Eu lembro que teve um curso que nós deu 2.000 e poucos reais, e olha que eu cobrei 20 reais por pessoa, né? Mas é porque encheu muito. Então, assim, doei para a Abracia. Então, às vezes, a gente cobra uma taxa assim, só para fazer alguma doação. Mas esses cursos eu dou de graça. Né? O Gleibson ajudou nesse da Abraci. Gleibson estará aqui também. Pois é. Não, o Gleibson, ele é um fono que faz a comunicação e pagou só para ajudar a Abraci. Então, assim, eu dou esses cursos desse jeito. Né? Cara, o meu celular está aí à disposição. Né? Eu vou botar aqui nos comentários ele. O WhatsApp, ele é quase que público. Eu digo que o meu celular então, é quase ela vai colocar o WhatsApp aí para vocês, aí vocês entram em contato. Como eu já falei para vocês, essa live vai ficar gravada por 24 horas e depois ela vai lá pro YouTube, Mara Rúbia Martins. Ah, ela está pedindo para... Ó, tira uma foto aí e agora a gente vai tirar uma aqui, Ana, que já está acabando o nosso tempo. Você faz uma pose bem bonita que o pessoal printa a tela. Ainda bem que eu passei uma máscara na cara. Então vamos, sorria. Isso, obrigada. Ana, suas últimas palavras, um minutinho. Não desista do seu filho nunca. Lute para que esse mundo receba o seu filho de forma decente. Lute pela inclusão. Seu filho merece estar numa escola regular, numa turma, numa escola com outras crianças se comunicando. Não desista do seu filho nunca. Um passo para trás só para pegar impulso para ir mais para frente ainda. Ai, o pessoal amou essa frase. Então, um passo para trás só para pegar impulso. Oi, Lé. Ai, deixa eu tirar de novo, que vai acabar. Beijo, Léo. Fala, oi.
Olha, Léo. fala oi. Oi. Tchau. Oi! Fala tchau. Que legal! Ana, muito obrigada! Obrigada, Gente, muito Mara. obrigada também. Boa noite para vocês. Viu como Obrigada, a Ana. comunicação não impede a fala? Excelente, muito obrigada. Deus te pague. A gente vai Obrigada. marcar de novo um Vamos, outro vamos dia sim. para tirar Vamos. dúvidas, viu, pessoal? Vamos sim. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Um beijo. Beijo.